eu quero falar um pouco sobre o perdão. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Evangelho de Marcos, capítulo 11, e o versículo 25 e 26. Já que estamos vivendo um dia de perdão, nós vamos falar sobre o perdão. Acharam, meus irmãos? Se possível, coloca a referência para os irmãos que estão em casa. Veja o que diz a palavra de Deus. Marcos, capítulo 11, e o versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, queridos? Vocês prestaram atenção no que Jesus ele ensinou? Veja que a questão de perdoar, quando você perdoa, é algo recíproco entre você e Deus. Jesus ele está ensinando para os seus discípulos e para a multidão as questões sobre o perdão. Embora não é fácil perdoar, sim ou não, pessoal? É difícil perdoar. Quando a gente é ferido, quando a gente é machucado, é difícil a gente liberar perdão. Mas ao analisar o texto que agora nós lemos, ao perceber o texto que nós lemos agora, a gente vê que Jesus está falando de algo que é recíproco. Olha o que ele diz: e quando estiverdes orando, perdoai, perdoa. Para, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: se eu quero ser perdoado, então eu tenho que aprender a fazer o quê? Perdoar. E mesmo que não seja fácil, nós temos que perdoar. Isso, irmã Chilene, Hugo, é uma obrigação nossa. Que às vezes a gente goste ou não, é uma obrigação nossa. Quem está me entendendo, pessoal? É uma obrigação nossa perdoar. E a gente só pode ser perdoado por Deus se nós também fazer o quê? Perdoar, Ricardo. Eu falei hoje de manhã, eu vim falando esses dias aqui na igreja sobre princípios. Eu tenho falado muito sobre princípios. A Bíblia, ela tem princípios para tudo que você imaginar. Princípio para se libertar, princípio para você descer das águas, princípio para a Santa Ceia, princípio para ofertar, princípio para você entregar seus dízimos, princípio para tudo. Inclusive, princípio para você ser perdoado por Deus. E qual é o princípio? Eu perdoar o meu próximo. Eu perdoar aquele que me ofendeu. Embora é difícil, eu sei, mas nós temos que liberar esse perdão. Nós temos que liberar perdão. Mesmo que a gente não esqueça, porque não esquece, a gente nunca esquece o que fizeram com a gente, ou não é verdade? Uma tapa dada, ela é lembrada para o resto da vida.
Uma decepção que você sofre, ela vai ser lembrada. Isso é para qualquer um. Qualquer uma pessoa, você vai sempre se lembrar. E é possível que você ame a pessoa, mas não se esqueça lá atrás. Mas você perdoou, mas você nunca vai se esquecer. E quando é, pastor, que eu sei que perdoei? Olha só que eu vou te ensinar. Quando é que eu sei que eu perdoei de verdade? É quando você se lembra, mas não sofre mais. Você está em casa, está me entendendo? Quando você lembra da decepção que teve com alguém ou com alguma coisa, e você continua sofrendo com aquilo, se você continua pesado ao lembrar disto, é porque ainda você não liberou o perdão total, o verdadeiro perdão. Porque quando o verdadeiro perdão ele é trabalhado, quando o verdadeiro perdão ele é liberado, você até se lembra. Mas quando você se lembra, já não é mais aquela dor, aquele sofrimento que você sentia. Amém, Jéssica? Por quê? Você liberou o perdão. Você perdoou. Mesmo que você se lembre, mas você perdoou. Então, Jesus ele está ensinando isto, que para que o Pai do céu nos perdoe, nós temos que perdoar. Quantas vezes que Jesus ensinou, pessoal? Pedro perguntou: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Me ensinaram, Jesus, que é 7 vezes. E Jesus disse o quê? 70 vezes 7. Olha só, queridos, olha o que a Bíblia está nos ensinando. Pedro disse assim: olha Deus, Jesus, né? 7 vezes eu perdoo meu irmão. Não, Pedro, não apenas 7 vezes. Olha só, Pedro, está na Bíblia. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dá quase 490 por aí. Veja a quantidade de perdão que a gente tem que liberar. Por que Jesus está trazendo esse conceito de perdão? Nós estamos vivendo em Yom Kippur, é o dia do perdão. Eu quero ser perdoado por Deus. É por isso que quando eu dobrei os joelhos ali para abrir o meu jejum de 24 horas do Yom Kippur, eu disse: Deus, perdoa meus pecados. Eu também perdoo todas as pessoas que me fizeram mal, que me criticaram, que me criticam. Alguém que diz assim: olha, eu não concordo com a teologia da tua igreja. Amém, eu te perdoo. Você não está aqui apenas para viver a sua vida para agradar o homem, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo. É na verdade, pessoal, nem Jesus Cristo, que foi o Cristo, agradou todo mundo. Mas eu perdoo. Então nessa noite, pessoal, já que nós estamos vivendo um dia profético de perdão, se eu quero perdão, então libera perdão. Mesmo que você coloque lá no seu status do WhatsApp, coloca lá na linha do tempo do teu Facebook: eu quero pedir perdão a todas as pessoas que eu possivelmente possa ter magoado. Peça perdão. E quem lê e se identificar vai receber o seu perdão. Você só não pode viver em Yom Kippur sem pedir perdão e liberar perdão. Porque eu quero ser perdoado, você quer ser perdoado, então eu preciso fazer o quê? Liberar perdão. Libere perdão, queridos. O perdão, Ricardo, ele abre portas em nossas vidas. O perdão, ele abre as nossas vidas para viver um novo que Deus quer para nossas vidas. Mas quando a gente não perdoa, a gente amarra a nossa própria vida. Quando a gente não perdoa, a gente atrasa a nossa própria vida. E para se perdoar, nós precisamos ter um espírito nobre, o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Eu assisti uma reportagem que a mãe vai visitar no presídio o assassino da sua filha.
E uma reportagem antiga, e eu olhei para aquela mulher e disse: nossa, que espírito nobre. Porque ela só poderá viver em paz, Hugo, se ela conseguisse liberar perdão, mesmo para o assassino. A exemplo disso foi nosso mestre Jesus, na cruz do Calvário, pregado naquela cruz, humilhado, chicoteado, surrupiado, cuspiram nele, bateram nele, jogaram legumes podres nele. Nos filmes não mostra, mas numa novela recente que teve aí numa certa emissora, que retratou a vida de Jesus na via sacra, retratou com perfeição, teologicamente, que jogavam legumes podres, alface, tomate no Cristo, que numa pessoa que foi condenada à crucificação, onde ela passava, jogavam nela legumes podres. E mesmo com tudo isso, o que foi que Jesus disse? Pai, mata todo mundo. Foi assim? Pai, manda fogo e queima todo mundo. Se fosse com Elias, ia ser assim. E olha que eu gosto de Elias, mas nesse dia Elias não é maleável não, né? 50 homens vieram buscar Elias para levar preso. Aí chegaram com deboche: tu és homem de Deus? Desce aí, se sou homem de Deus mesmo, desce fogo do céu e queime vocês e teus cavaleiros. Aí vieram mais 50 homens: se tu és homem de Deus, com aquela ironia, né? Aí ele disse assim: se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu. Mas o terceiro grupo que veio, dobrou o joelho e disse: homem de Deus, servo de Deus Altíssimo, tem misericórdia de nós e não mata a gente como fizesse com os outros grupos. Não desce e vamos até o palácio. Mas com Jesus foi bem diferente. O que foi que ele disse, pessoal? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, Jesus ele ensinou para nós. E olha, ele estava sendo assassinado, estavam matando Jesus, e mesmo assim ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É por isso que eu fiz uma publicação agora há pouco, dizendo assim: olha, Jesus é o nosso Yom Kippur. Jesus é o nosso Yom Kippur, porque Ele perdoou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados naqueles dias. E nós vivemos um mandamento perpétuo que está lá em Levítico, no dia de hoje, dia de perdão, aonde nós pedimos também petição pelos nossos novos pecados que nós cometemos. Eu pequei esse ano. Você pecou também? Estamos vivendo o dia de Jesus Cristo, o dia dele perdoar nossos pecados. Esse é o grande dia do Senhor. Não guarde na sua vida o ódio, o rancor, a raiva. Sabe por quê, pessoal? Eu até publiquei na minha linha do tempo. O ódio, a raiva, o rancor, ele é um veneno que quem toma é a gente. Sabia disso? Sabia, Jéssica? É a gente que toma, infelizmente. A gente ingere no próprio ódio. Esse veneno de ódio, de raiva, numa ótica humana, deveria ser para aquela pessoa que nos fez mal, não é verdade? Mas, por ironia da situação, a gente mesmo toma o próprio veneno e vai ficando pesado. E muitas vezes a pessoa que nos afligiu, que nos atingiu, não é? Tá nem aí. E a gente está ingerindo esse ódio dentro da gente, destruindo a nossa própria vida, carregando esse peso, alimentando o nosso espírito, a nossa carne, a nossa alma com esse veneno. Coloque esse veneno para fora. Não tome esse veneno, porque ninguém está nem aí. Aleluia. Perdoe para que vocês sejam perdoados. Você está me assistindo agora, perdoa para ser perdoado. Eu quero ler um outro texto com vocês. Lucas. Abra a sua Bíblia para a gente ver Lucas. Veja o que diz em Lucas a palavra de Deus. Lucas capítulo 17, versículo 3 e versículo 4.
Veja a palavra de Deus. Coloca também essa referência para mim, por favor. Lucas 17, versículo 3 e o 4. Olha o que diz: olhai por vós mesmos. Olha o que Jesus está dizendo: olhai para vocês mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier a ti contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Vou repetir: olhai para vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes em um único dia, olha só, aleluia, e 7 vezes no dia ele vier até ti, dizendo: arrependo-me, então faz o que? Perdoa. Veja o que Jesus está ensinando, queridos. Não é o mesmo texto, não, é outro texto à parte, que não tem conexão quase nenhuma, a não ser a palavra, o assunto perdão. Olha o que Jesus está dizendo: pense em vocês mesmos. Sabe o que é isso? Olha, pense em vocês mesmos, porque se você não perdoar, você vai ingerir esse próprio veneno. Perdoa. Se vier 7 vezes no dia pecando contra você, perdoa-lhe. Se ele se arrepender, perdoa. Arrepende-me, estás perdoado. Mas ele diz assim: olha, repreende o que? Perdoa. É como se diz assim: olha, tu falhou. Tu falasse assim de mim, não gostei, me senti ofendido, mas eu te perdoo. Tenha paz. Por quê, pessoal? Isso não quer dizer que quando você perdoa, como diz a linguagem da roça matuta, você não vai viver encangado mais com essa pessoa. Primeiro, porque confiança não existe mais. É ou não é verdade? É impossível você levar uma amizade quando essa amizade não tem uma fidelidade de reciprocidade. É impossível. Então, um exemplo, está ali meu irmão querido Ricardo. Se um dia ele pega contra mim, embora ele nunca discutiu, não foi, Ricardinho? Por nada, graças a Deus. Desde pequena a gente viveu uma vida bem tranquila. Não foi, Ricardinho? Tô certo, filho? Eu te amo demais, viu? Um beijo no teu coração. Mas se acontecer de um dia Ricardo me magoar, ou eu magoá-lo, pegar o nome dele e vender com suas bananas na feira, ou em qualquer que seja o lugar, ele pode me perdoar, eu posso perdoar ele, mas também nunca mais ele vai confiar em mim. Ele vai viver sempre o que? De orelha em pé. Sabe aquele ditado? Gato escaldado tem medo de água. Mas ele me perdoa. Jesus está ensinando isso. Primeiro, porque você não é tapete de ninguém, capaz de ninguém. Você perdoa. Mas agora, quando é esposo e esposa, aí já é diferente. Aí tem que ser algo trabalhado mais fundo. Porque você não namorado briga, vai cada um para sua casa. Aí depois de 2, 3 dias, olha, pequei, eu falei, eu era meio ruim, tá? Era 5 uma semana, era quase um mês, lá no meu tempo de juventude, quando eu namorava, eu era ruizinho. Matava na unha, Machilene. Era um mês batido, não ligava nenhuma mensagem. Mas hoje eu tô mais amadurecido, né? Graças a Deus. Amor, pequei. Mas quando é casado, que é dentro de casa, tem que dormir na mesma cama. É ou não é verdade? Aí quando é no casamento, esse perdão tem que ser trabalhado entre os dois. Porque se esse perdão dentro do casamento, fora é uma coisa, com amizade, com um amigo, com a pessoa do trabalho, é uma coisa. Eu tenho certeza que se lá no trabalho do Hugo alguém vier com falsidade pro lado dele, ele não vai confiar mais, ou vai, Hugo? Não vai, já vai ficar o quê? De atalaia.
Aí é outra coisa, ele perdoa, mas ele não é obrigado a viver encangado com a pessoa. Mas dentro de casa, dentro do casamento, aí é um nível de perdão de excelência que precisa ser trabalhado. Afinal, o que é que manda a palavra de Deus acerca do casamento? Vivei até que a morte os separe. A não ser que haja uns prejuízos que danificam o casamento, como a Bíblia também ensina. Mas é um perdão de casal ou de relacionamento que precisa ser trabalhado. E Jesus, ele ensina: perdoa. Não importa quantas vezes, perdoa. Não importa quantas vezes te machucou, perdoa. Perdoa. Eu quero ler mais uma referência e terminar para a gente ir para casa. 1 João, Epístola de João, a primeira, lá no finalzinho da Bíblia, por favor, para a gente fechar esse arco agora. João é bem pequenininho, pessoal. Se a tua Bíblia for grande, é capaz que seja só uma folha, mas se for pequenininha, no mínimo 3, lá no finalzinho. Tem que ter cuidado, que eu nem posso estar falando muito, porque a água é só amanhã. Então vamos lá. 1 João capítulo 1 e versículo 9. Lembra que eu falei de princípio? Falei de princípio, agora vamos ver um outro princípio. E esse versículo que nós vamos ler agora cai como luva nesse dia de Yom Kippur que nós estamos vivendo. Veja o que diz. Coloca para mim também essa referência, para ficar fácil para as pessoas lá. 1 João 1 e 9. Primeira epístola, tá? Primeira epístola de João. Olha o que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Digo amém, queridos. 2 princípios para receber o perdão de Deus que a gente aprendeu e está aprendendo agora. Primeiro princípio: para eu receber perdão de Deus, então eu tenho que o quê? Perdoar. Segundo princípio que a gente aprende acerca do perdão: eu tenho que confessar o meu pecado, porque a palavra diz, a palavra é bem clara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o segundo princípio: confessar. Confesse. Nunca tenha medo, confesse. Confesse, pessoal. Pastor, o que acontece? O que acontece? Você está em casa agora, talvez você faça essa pergunta também. O que acontece quando eu não confesso o meu pecado? Quando não se confessa o pecado, você automaticamente atrai maldição para a sua vida. Vou fazer uma pergunta para vocês. Geralmente, o que é escondido para que ninguém veja, é bom ou ruim? É ruim. Geralmente tem coisas que é bom ficar em oculto com Deus. Não estou falando dessa área espiritual, não. Questão de oração de Mateus 6, de jejum, não. Estou falando de outra coisa agora. Geralmente, o que se faz escondido, com o temor para que ninguém veja, é ruim. Porque ninguém pode ver. Eu não estou falando de coisas espirituais, não. Estou falando de outras coisas. Estou falando de pecado. Se eu tenho medo, bota uma coisa na sua cabeça: se eu tenho medo que alguém veja, é melhor que todo mundo veja. Sabe por quê? Os 2 principais estão vendo. Não é verdade? Ou se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, Ricardo. Não é verdade?
Não é sadio ocultar pecado. Não é sadio guardar pecado. Tem que se confessar. Porque Deus está vendo. E quem mais está vendo? O pitifúrio, o sujo, o caído, ele vê. Então confessa. O maior tapa na cara feia e troncha do diabo é quando a gente confessa. É quando a gente assume o nosso pecado. Procure o seu sacerdote. Procure o seu líder espiritual. E o homem de Deus, ele vai te ajudar. Eu sei que está escasso, mas vocês sabem, aqui na catedral vocês sabem que tem conta com o homem de Deus que pode ajudá-los vocês. Isso, quem é minha ovelha sabe disso. Eu queria ter um pastor como eu, irmão Chileno, no meu ministério, nem que fosse pelo menos por um ano, eu queria ter. E eu louvo a Deus por isso, sabe por quê? Vem gente de outras igrejas aqui na igreja confessar pecado, porque encontra confiança. Eu louvo a Deus por isso. E eu fico tão feliz quando alguém chega até mim: pastor, eu vim falar da minha vida para o senhor. Eu fiz isso. Na mesma hora eu oro por ela e ela recebe perdão. Porque quando a gente confessa de verdade, se arrepende, a Bíblia diz que o texto que nós lemos agora, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, quando eu me arrependo, quando eu confesso, quando eu peço perdão, eu não apenas recebo o perdão de Deus, eu também sou purificado da justiça. Porque uma vez que eu peco, eu estou injusto. E se eu estou injusto, a minha alma está em perigo, caminhando a passos largos para o abismo. Mas quando eu sigo esses princípios, então Ele me purifica de toda injustiça e me garante a justiça do perdão. Aleluias. Então é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite, pessoal. Guarde esses princípios, guarde essas palavras no seu coração. Amém, queridos? Quem recebe esta palavra, diga um amém.